Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso programa sobre a Revista Espírita de Allan Kardec, agradecendo a Jesus pela oportunidade e rogando a Ele que nos proteja, nos inspire, nos abençoe na manhã de hoje. Então, hoje o nosso estudo traz, como sempre, um tema muito interessante, A força do remorso. É o relato de um homem chamado Jean Risac, que está na Revista Espírita de agosto de 1867. Então, aí Kardec escreve assim, escreveu de Visconti em 2 de maio de 1867 ao Jornal de Bruxelas. Sábado passado, um operário cavouqueiro da nossa comuna apresentou-se à casa do guarda rural, onde intimou esse funcionário a prendê-lo e a entregá-lo à justiça, diante da qual dizia deveria fazer a confissão de um crime que ele ter cometido há vários anos. Levado à presença do burgomestre, este operário, que declarou chamar-se Jean Risac, fez o seguinte relato. Há cerca de 12 anos eu era empregado nos trabalhos do dessecamento do lago de Harlem, quando um dia o cabo, pegando minha quinzena, entregou-me o soldo devido a um de meus camaradas, com ordem de entregar a este último. Gastei o dinheiro e, querendo evitar os dissabores das investigações, resolvi matar o amigo a quem acabava de roubar. Para isso, precipitei em um dos abismos do lago, mas vendo voltar à superfície e fazer esforços para nadar para a margem, dei-lhe 2 facadas na nuca. Tão logo cometi o crime, comecei a sentir remorso. Em breve, tornou-me intolerável e foi-me impossível continuar no trabalho. Comecei por fugir do teatro do meu crime, e não achando em parte alguma do país nem paz nem trégua, embarquei para as Índias, onde me enganjei no exército colonial. Mas lá também o espectro da minha vítima perseguia-me noite e dia. Minhas torturas eram incessantes e inauditas, e assim que terminou o meu tempo de serviço, uma força irresistível impeliu-me a voltar a Visconti e a pedir à justiça o apaziguamento da minha consciência. Ela me dara, impondo-me a expiação que julgar conveniente. E se ordenar que eu morra, prefiro este suplício à tortura que me faz experimentar há 12 anos, a toda hora, todo dia e da noite, o carrasco que trago no peito. Após essa declaração,
e certificando-se de que o homem que estava à sua frente era sã de espírito, o burgomestre requisitou a polícia, que prendeu Isaac e relatou imediatamente o fato ao oficial de justiça. Aqui se aguarda, com emoção, os desdobramentos que poderá ter este estranho acontecimento. Bem, aí Kardec traz o que eu relato lá no jornal, né? De um homem que havia cometido um crime e o remorso o tomou, então, e no período de 12 anos ele procurou fugir, mudou de cidade, mudou de país, mas não resolveu. Até que, como ele relata, foi impelido a retornar ao local, né? E a se entregar à polícia. Então, essa era a situação dele. Certamente aí não dá o desdobramento, né? Mas ele foi preso, né? Cumpriu lá a pena dele. Aí, Kardec, então, pergunta aos espíritos, né? Aí vem a instrução dos espíritos sobre esse caso, que foi respondida lá na Sociedade de Paris, em 10 de maio de 1867, a médium, a senhorita Latete. Aí o espírito fala assim: como sabeis, cada ser tem a liberdade do bem e do mal, o que chamais de livre-arbítrio. O homem tem em si a consciência que o adverte quando fez bem ou fez mal, cometeu uma má ação ou descurou de fazer o bem. Sua consciência, que como guardiã vigilante, encarregada de velar por ele, aprova ou desaprova sua conduta. Muitas vezes acontece que se mostre rebelde à sua voz, que repila suas inspirações, quer sufocá-la pelo esquecimento, mas jamais ela é completamente aniquilada para que, num dado momento, não desperte mais forte e mais poderosa e não exerça um severo controle de vossas ações. Então, o que os espíritos estão falando aqui? Que Deus colocou em nós, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas ele colocou a nossa consciência, que é o nosso juiz, né? Que, na realidade, a nossa consciência, ela está alinhada com a justiça divina. Então, sempre que nós erramos, a consciência nos cobra, né? Mesmo aqueles que cometem crimes hediondos, como o relato desse rapaz, né? Ou que a gente vê aí pela humanidade nos dias atuais, parece estranho, né? Porque muitas pessoas aí inclinadas no mal fazem aquilo com naturalidade, né? Tem os desvios de conduta, né? Da personalidade. Aí a gente se perguntar, poxa, será que essas pessoas têm consciência, né? É até uma pergunta que se faz, né? Fulano não tem consciência de que isso está errado, né? Dos crimes que a gente vê, não só ao longo da humanidade, mas falando dos tempos atuais, né? Aí as guerras, os assassínios, os assaltos, as violências, né? Contra o idoso, contra a criança, a corrupção, né? Então, uma série de crimes. Aí a gente pergunta, será que essas pessoas não têm consciência? Segundo o Espírito fala aqui, tem sim, né? E ela cobra? Cobra. Só que é o que ele está falando aqui, né? A gente tenta, a gente é rebelde à voz da consciência, né? A gente tenta esquecer aquilo ali, mas ela não se apaga, né? Ela está ali. Num dado momento, ela vai te cobrar, né? Então, quanto mais cedo a gente se arrepende, a gente lembra lá do livro Céu e Inferno, né, que Kardec, ele fala para a gente que todo erro passa por 3 processos: o arrependimento, a expiação e a reparação, né? Então, o arrependimento, ele leva ao remorso. Então, aquele que comete um ato insano,
um erro, né? Mesmo que seja o mais simples, uma ofensa que você faz a alguém, né? Ou um crime mais grave, você vai chegar num momento que você vai se arrepender daquilo, que você vai então ter um remorso, né? É óbvio que isso depende do tempo que o espírito tem, tenha um progresso moral, né? Para que ele o arrependimento, para que ele reconheça que errou, né? Muitas vezes os espíritos inclinados no mal, eles acham que estão certo, né? E eles fazem vista grossa à sua própria consciência, que o cobra, com certeza, lá na sua intimidade, mas ele ignora. É conveniente para ele, ignorar a, o mal que fez ou que tem feito, né? Mas vai chegar no momento em que haverá o arrependimento. Isso é inevitável, porque isso foi colocado em nós por Deus, né? A nossa impertinência no mal, ela permanece de acordo com a nossa vontade, das nossas escolhas, mas a justiça divina vai tratar para que essa consciência seja ouvida, né? E qual é o mecanismo que Deus usa? A dor, né? Como Kardec fala lá no Evangelho, né? Que a dor é uma benção. Então a dor vai nos sensibilizar para ouvir a nossa consciência. E entender que o nosso sofrimento tem uma causa. E a causa é nossa, né? A causa não é externa, né? Então, esse é o sentido que depois Kardec explica, né? O sentido do nosso sofrimento. Por que nós sofremos, né? Então, muitos de nós ainda elegem culpados pela nossa dor, mas o único responsável somos nós mesmos, né? Somos os atos que cometemos e que a justiça divina está constantemente alerta e ela nos cobra, né? Então, primeiro pela nossa consciência, e que é uma iniciativa nossa, mas a justiça vai dar conta de fazê-la ser cumprida, né? Então, o primeiro passo é o arrependimento. Enquanto o ser não se arrepende da sua falha, o processo de eliminar do seu currículo aquela falta, ela não começa, né? Só começa com arrependimento. Então, nesse período, o que vai haver? A dor. A dor vai perseguir o ser, né? Que é o nosso caso. Nós, no planeta de provas e expiações, por que nós sofremos tanto? Por que a dor nos persegue? Porque, na realidade, como Kardec fala, né? Ela é uma bênção. Ela está nos alertando, olha, você tem faltas, né, a serem corrigidas, a serem reparadas, e elas estão te aguardando, né? Então, a dor vai trazendo a sua memória, a sua consciência, a sua responsabilidade. E aí, no momento devido, nós vamos nos arrepender, o que não é suficiente, né? É o primeiro passo. E aí depois vem a expiação e a reparação. Então, por isso os espíritos falaram para a gente que muitas das circunstâncias reencarnatórias que passamos, nós escolhemos. Por quê? Porque é esse processo, né? Nós nos arrependemos e queremos expiar e reparar nossas faltas, né? Então, expiar é sofrer aquilo que fizemos o outro passar, né? Esse é o cumprimento da justiça divina. E a reparação é a iniciativa nossa de fazer o bem àqueles a quem ofendemos, né? Então, por isso, às vezes, escolhemos uma família, né? Conviver com certos espíritos encarnados num círculo familiar, num círculo de amizade ou num círculo de trabalho, que são espíritos afins conosco, né? Tem alguma coisa a ver com o nosso processo reencarnatório pretérito, né? Algo fizemos ou algo sofremos e Deus nos une com
né, de operar a nossa transformação moral, né? Reparando muitas vezes os nossos equívocos, né? Até a profissão que escolhemos. Até a profissão que escolhemos tem a ver com isso. Eu, por exemplo, sou da área de saúde, trabalhei 37 anos, cuidei 37 anos de pessoas, né? Então, a doutrina me fez compreender que muitos desses foram aqueles a quem eu ofendi, eu feri, né? E Deus me deu a oportunidade de reparar minhas faltas cuidando deles. Então, é esse o processo divino, é o processo do amor, né? Para que a gente se regenere pelo amor, né? Então, é um lindo processo divino que todos nós vamos trilhar, né? Quanto mais cedo a gente tiver essa iniciativa, melhor para nós, menos vamos sofrer, né? O sofrimento está ligado à nossa teimosia, né? À nossa impertinência e não querer cumprir as leis divinas, né? As leis que Jesus pregou de justiça, amor e caridade. Então, a nossa rebeldia leva ao sofrimento, né? Mas Deus, como é infinitamente misericordioso, Ele sempre vai nos dar a oportunidade. Então, se a gente reparar na nossa vida atual, às vezes, pessoas que nos espetam, né? Que nos provocam, muitas vezes são esses a quem ferimos e que já inconscientemente têm uma aversão a nós, né? Justificada, é claro, né? Mas que estão na nossa jornada com um propósito, para que a gente repare as nossas faltas, ou também reparem para conosco aqueles que nos ofendemos, né? Porque é uma via de mão dupla, não tem santo na terra, né? Então todos nós somos faltosos, e a doutrina ela nos traz essa luz de compreensão, né? Por isso Jesus afirmou com tanta veemência para amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? Então, seja o próximo aquele que nos é empático, né? Aquele que nós nos sentimos bem com a companhia, mas também aqueles que nos são aversos, que às vezes está na nossa família, está na nossa convivência, está no nosso trabalho, né? Aquele também, né, como eu costumo falar, é instrumento da nossa perfeição. Então, Deus não colocou nada a acaso na nossa jornada, né? Tudo que Ele fez por nós é para o nosso bem, mesmo que denote um sofrimento, né? Mesmo que alguém nos faça sofrer, mesmo que alguém nos faça uma calúnia, uma ofensa, o que está excitando em nós? Exercer a paciência, a tolerância, né? O perdão. Quer dizer, esse instrumento da perfeição que é o nosso próximo, ele está nos propiciando a possibilidade de eu evoluir, né? De eu adquirir virtudes que eu ainda não possuo. Eu posso dizer que eu tenho paciência? Não, não tenho. A minha paciência na escala de 0 a 100 é 0,1. Né? Então eu entendo isso, né? Eu rio dela por quê? Porque eu entendo a minha imperfeição, né? Mas eu estou trabalhando, eu estou me esforçando a cada dia para melhorar, né? E que Deus, como ele nos ama, Ele vai nos dar a oportunidade de desenvolver isso aí, entendeu? Então, como é que eu vou desenvolver a paciência convivendo só com pessoas que me agradam, né? Aí não tem exercício, né? Então, o exercício vai ser conviver com as pessoas que me espetam, que me provocam, que vai fazer com que eu me esforce para adquirir aquela virtude. Então, é um lindo processo divino, né? Mas prossigamos aqui com o texto do Espírito, né? Então, ele continua dizendo: a consciência produz dois efeitos diferentes. A satisfação de ter agido bem, a paz que deixa a consciência ter agido, a consciência do dever cumprido, e o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela honra. É, propriamente falando, o senso moral,
O remorso é como uma serpente de 1000 voltas, que circula em redor do coração e o destrói. É o remorso que sempre faz ouvir as mesmas inflexões e vos grita: fizeste uma ação má, deverás ser punido. Teu castigo só cessará depois da reparação. E quando a este suplício de uma consciência atormentada vem juntar-se a visão constante da vítima, da pessoa a quem se fez o mal, quando sem repouso nem trégua a sua presença exproba ao culpado sua conduta indigna, repetindo-lhe incessantemente que sofrerá enquanto não tiver expiado e reparado o mal que fez, o suplício se torna intolerável. Então aí o espírito segue o que Kardec fala, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Ele está aqui dizendo isso, como a consciência fala conosco, né? Então por isso é que muitas vezes, quando a gente se arrepende, a gente desenvolve a autopunição, o autocastigo. Então muitas vezes a gente envereda por essa condição, acreditando que eu mereço ser punido pela falta que eu cometi. Mas não cabe a mim ser o meu juiz e o meu carrasco. Isso que é interessante, pessoal. Cabe à justiça divina. Então, o nosso papel como filhos de Deus se eu errei, porque eu sou imperfeito, né? Eu não posso ter a pretensão de que não vou errar, porque isso é inevitável, né? Na atual circunstância nossa, não tem como, né? Mas eu tenho que estar preparado quando eu errar, porque eu sei que eu vou errar. Então, aí esse processo é o arrependimento, saber que eu vou expiar, ou seja, eu vou sofrer o mal que fiz, então eu não reclamar, né? Quando eu passar por uma situação qualquer, porque eu sei que ali está a justiça divina agindo sobre mim, para o meu benefício, né? Para a minha depuração, né? E aproveitar as oportunidades de reparação. Então, diante do próximo, que às vezes eu viro a cara porque me ofendeu, abandonar uma oportunidade, né? De estar ali reparando uma falta pretérita. Então, o espírita, ele tem essa consciência que a doutrina nos traz, né? Para que a gente tenha uma conduta de vida digna, né? Mesmo sendo imperfeito, mesmo sabendo que cometerei erros. Então, essa voz dupla, né? Que o espírito cita aqui, né? Aquela da consciência tranquila de que eu fiz o bem, mas que cobra quando eu fiz algo errado, né? Só que não é pela autopunição que eu vou resolver a situação. Eu tenho que confiar em Deus, confiar na justiça divina. Ela vai tratar disso, né? Eu não posso ser o meu juiz e o meu carrasco. O que me cabe é seguir esse processo, né? O arrependimento, aceitar a expiação e buscar a reparação, né? Buscar a reparação é não virar o rosto àqueles que me espetam, àqueles que me provocam, né? Não quero mais saber de fulano. Eu estou perdendo a oportunidade de reparar uma falta, né? De conquistar ali uma virtude, né? E aí ele continua, então, que para pôr fim às suas torturas, seu orgulho, se dobra a ele, confessa seus crimes. O mal traz em si a sua pena, pelo remorso que deixa e pelos reproches feitos pela só presença daqueles contra os quais se agiu mal. Crede-me, escutai sempre essa voz que vos adverte quando estáis prestes a falir. Não a sufoqueis pela revolta de vosso orgulho, e se falirdes, apressai-vos em reparar o mal, sem o que o remorso será a vossa punição. Quanto mais vos demorardes, mais penoso será a reparação e mais prolongado o suplício. Então aí ele dá o roteiro, né? Então ele fala que, veja bem, né?
mesmo quando estás prestes a falir, né? Não sufoqueis pela revolta do vosso orgulho. E se falirdes, por que ele fala isso? Porque somos imperfeitos, não tem como, pessoal, a gente garantir isso, entendeu? Que eu não vou falir. Então, isso é fundamental para o nosso entendimento, né? Então, é ouvir, é dar ouvidos à consciência. E o nosso corpo fala. É dessa maneira que a consciência age, é no nosso corpo. Então, se você ofende alguém, você não se sente bem. Flávio, mas a pessoa que é mal. Não, ele também não se sente bem. Mas ele sufoca aquilo. Entendeu? A pessoa que está inclinada no mal, ela se habituou a sufocar, mas ela sente. Num dado momento, ela vai ouvir. Então, é o que ele fala aqui. Quanto mais a gente se demora nisso, mais prolongado será o nosso suplício. Mais dor, mais sofrimento nos aguarda. Então, a escolha é muito simples. Vou evoluir pelo amor ou pela dor? É a escolha nossa. Então, se eu dou ouvido à minha consciência, se eu presto atenção nos sinais que meu corpo dá, eu vou ouvir, aí eu vou fazer esse processo, né? Do meu arrependimento, reparar minha falta, se eu ofendi alguém, eu me desculpar, né? E não me negar a estar com a visão de amor diante daqueles que me provocam. Então é isso, pessoal. É um tema muito legal. Recomendo aí que vocês leiam, né? Revista Espírita de agosto de 1867. E aí, um bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a Jesus pela oportunidade. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.